Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Frobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos atender a mais uma das sugestões e temáticas dos usuários do canal. Essa temática ela já foi sugerida há aproximadamente um ano atrás, então gostaria também de já começar lembrando o pessoal de que atualmente são sugeridas muitas temáticas. Então no início era muito fácil para mim atender a maioria das temáticas e de uma maneira breve, então as pessoas sugeriam, muitas vezes depois de 3 dias eu já gravava o vídeo. Atualmente é um pouco mais complicado porque os usuários estão se tornando cada vez mais criativos, então o pessoal traz temáticas que nem sempre eu tenho conhecimento, que eu tenho que estudar, ir atrás, e trazem bastante temáticas. Então acaba que eu nem sempre tenho tempo hábil de estudar tudo o que pedem no tempo que eu gostaria de estar gravando. Não estou reclamando, espero que continuem sugerindo ainda mais temáticas, isso é bastante bacana. Demonstra também que vocês estão participando de maneira ativa no canal. Só gostaria de esclarecer que, claro, nem todas as temáticas serão atendidas dentro de uma abreviedade de tempo. Então eu vou atender de acordo com as minhas possibilidades. Sendo assim, alguns temas podem levar algum tempo para gravar, como é o caso desse. Enfim, falando um pouco então a respeito da Síndrome de Estocolmo, essa é uma situação psíquica, onde caracteristicamente a pessoa ela se identifica com um agressor ou com um sequestrador, com um criminoso que está exercendo poder sobre ela. A gente vai entender um pouco mais a respeito disso para frente, é só para dar uma introduçãozinha mesmo. Essa síndrome ela se originou a partir de um grande crime na Suíça, se não me engano, na região de Estocolmo, onde aconteceu um grande assalto a banco. Então, do dia 23 ao dia 28 de agosto de 1973, assaltantes entraram em um dos principais bancos de Estocolmo e fizeram várias vítimas reféns. Se eu não me engano, foram 6 pessoas que foram feitas reféns, 6 funcionários, alguma coisa do gênero. Essas vítimas elas passaram praticamente 6 dias junto com os seus sequestradores. E elas desenvolveram uma certa relação com esses sequestradores, que foi sendo percebida a partir do desfecho desse caso. Inclusive, os envolvidos no processo judicial relatam que as vítimas elas permaneceram muito reservadas durante os depoimentos judiciais e chegaram a tentar, digamos, atrapalhar, entre aspas, o andamento do processo. Então elas deixaram de dar informações a respeito, elas foram bastante simplistas nos seus depoimentos, que dava para notar, perceber algum tipo de proteção dos sequestradores. E aí o psicólogo e criminólogo Nils Bejerot, imagino que se pronuncie, ele ao perceber isso, ele era o criminólogo que estava trabalhando junto com a polícia nesse caso. Ao perceber isso, ele começou a estudar mais a fundo qual que era essa relação que essas vítimas teriam estabelecido com seus sequestradores. E aí ele começou a analisar situações bem emblemáticas, assim. Por exemplo, quando a polícia invadiu o banco e conseguiu finalmente libertar as vítimas do sequestro, elas se recusaram a deixar o banco, a sair do local do sequestro antes dos seus sequestradores. Afirmando que temiam que a polícia fizesse algo de ruim com eles, algo de mal para eles. E inclusive alguns que tiveram acesso a essa informação, que estavam presentes no local, afirmam que elas se despediram dos sequestradores com abraços, com afeto. Então se vê uma situação bastante característica e que não é comum e esperado de pessoas que estavam sendo ameaçadas. E aí a partir disso, então, o Nils Bejerot, ele estabelece essa teoria da Síndrome de Estocolmo, onde ele afirma que, como um modo de defesa dessas pessoas que estavam em perigo,
elas acabam se identificando com seus sequestradores. E nesse processo de identificação, é como se inconscientemente a pessoa exercesse aquela velha frase tida no senso comum: não posso com eles, junto-me a eles. Porém, ela faz isso de uma maneira inconsciente. Então, diante da situação estressante e do risco iminente de morte, diante de toda aquela situação onde a pessoa não dá conta de estar no lugar que ela está, de ser a sequestrada, ela tenta inconscientemente se identificar com o sequestrador e fazer parte do grupinho dele, como um método de defesa psíquica. Então, ocorrendo essa identificação, ela foge dessa realidade na qual ela está, da realidade de vítima, para fugir para uma outra realidade onde ela se sente mais protegida, que é pertencendo ao grupo, usemos aqui um termo mais do viés marxista, eu fujo dos oprimidos para ir para o grupo do opressor. A gente vê algumas situações semelhantes desse tipo de ação, não que seja necessariamente uma síndrome de Estocolmo, mas a gente vê uma relação semelhante muitas vezes em escolas, onde um aluno que sofre bullying, ele passa a fazer parte do grupo daqueles que faziam bullying com ele como uma tentativa de defesa, de fugir a esse bullying. Então não é algo tão absurdo de se pensar, já que a gente percebe isso em outras relações diárias. Bom, um dos casos mais famosos da síndrome de Estocolmo é o caso da Patricia Campbell Hearst, imagino que pronuncia assim o sobrenome dela, que ficou conhecida como Pat Hearst, onde em 1974 ela foi sequestrada durante um assalto a banco também, e foi feita, ela foi literalmente levada e passou em cativeiro sob o domínio do Exército da Libertação Sibionesa, e após ela ser libertada por esse grupo de criminosos, esse Exército da Libertação Sibionesa, após a Patty Hearst ser libertada, ela se uniu a esse grupo para praticar assaltos. Então eles libertaram ela do cativeiro e ela permaneceu convivendo junto com eles e praticando assalto com eles. Acabou sendo presa junto com esse grupo em um dos assaltos que deu errado, se não me engano. E ao ser presa, ela passou pelo processo judicial, acabou sendo condenada a 7 anos, mas essa pena ela acabou sendo deixada sem ser cumprida. Então a sentença acabou sendo suspensa. Para quem tiver interesse de saber mais a respeito desse caso e gosta de cinema, tem um filme a respeito. Então saiu um filme a respeito do caso da Patty Hearst, para quem tiver interesse de ir atrás disso. E agora vamos fazer uma breve leitura psicanalítica a respeito dessa situação e a respeito dessa síndrome. Então vamos entender um pouco mais pelo viés psicanalítico qual que é essa relação estabelecida. Então vamos lembrar que Freud já nos esclarecia nas suas obras que uma das formas de defesa que o ser humano tem diante de situações muito estressantes, diante de situações que ele não dá conta, é a regressão. E o que é a regressão? É você retornar a um estágio de desenvolvimento anterior do que se estabelece você estar. Então, por exemplo, a gente usa o exemplo clássico assim, das crianças que quando nasce um irmãozinho mais novo e ela perde a atenção da mãe, que é direcionada para o irmão, para a criança mais nova, ela volta a urinar na cama, que seria entendido como algo que ela já tinha superado. Ela volta a ter características como, por exemplo, querer ser amamentada pela mãe, então volta a uma fase oral. Tudo isso como uma forma de regressão, como defesa diante de algo que ameaça a situação dela, que ameaça o carinho, o amor que ela recebe da mãe. Nessa ideia de regressão, nós podemos entender que em uma situação estressora de um assalto, de um sequestro, é bem possível que a vítima também estabeleça certos mecanismos de defesa como a regressão. E sendo assim regredindo,
em estágios de desenvolvimento, ela tenderia a se tornar mais vulnerável. E com um sujeito, como é do caso, por exemplo, do assalto de Estocolmo, onde havia um bom relacionamento, apesar das vítimas afirmarem que tinham medo sim de serem mortas pelos sequestradores, elas também afirmam que os sequestradores eles eram bastante interativos com elas chegaram, segundo alguns relatos, até a jogar cartas junto com os sequestradores, já que passaram alguns dias juntos. Então, nessa situação de uma regressão e de uma boa relação, entre aspas, com o sequestrador, nós percebemos um certo exercício da função materna por parte do sequestrador. O que pode explicar esse estabelecimento de afinidade com o sequestrador. E aí, se nós pensarmos nesse sentido, a situação do sequestro e a situação do bebê em relação à função materna, nós veremos muitas semelhanças. Eu imagino que alguns estão se contorcendo ao eu comparar uma situação de sequestro com a relação que a mãe tem com o seu bebê. Mas pensem do seguinte modo. No sequestro, entende-se que a pessoa está totalmente submissa ao seu sequestrador, ela está em uma situação onde a vida dela está nas mãos do sequestrador. Diferente, ela reagiria, se defenderia e sairia dessa situação. Então, se ela não sai, é porque, evidentemente, na compreensão dela, aquela situação não tem como ser solucionada e se ela tentar solucionar, ela vai acabar tendo a sua morte, vai acabar em uma situação que ela não quer. Do mesmo modo que o bebê tem a sua vida totalmente submissa à sua função materna. Então, literalmente, o bebê só vive porque a função materna quer que ele viva, quer que ele sobreviva. Se a função materna não o alimentar, ele morre de fome. Então, é uma situação de total submissão à sua função materna. Não tão diferente da total submissão que se tem em um caso de sequestro, onde de fato a vítima acredita que vai ser morta pelo seu sequestrador. Então a sua vida está nas mãos do sequestrador. Sendo assim, vendo essa proximidade, ou ao menos essas semelhanças entre a função materna e a ação do sequestrador em um sequestro, nós passamos a compreender de uma maneira um pouco mais clara o porquê que ocorre essa identificação também da vítima com seu sequestrador. Nesse sentido, o sequestrador está de certo modo exercendo uma função materna. Ele pode tirar a vida da vítima, mas ao mesmo tempo, se ele ainda não tirou, é porque ele quer que a vítima esteja viva. Então, para a vítima, isso de certo modo é uma manifestação de apreço, já que eu só não morri porque ele quer que eu permaneça vivo. Então, por mais que isso pareça um pouco estranho, quando nós começamos a analisar melhor, é compreensível essa forma de defesa que o psiquismo estabelece. É isso então um pouco a respeito aí. Existem vários casos na literatura e nos filmes mesmo, no cinema, a respeito de casos semelhantes a esse da Patty Hearst. Quem tiver interesse de ir atrás, aí não é tão difícil de encontrar, então pode também estar buscando na internet a respeito filmes ou livros que falam ou tratam da síndrome de Estocolmo. Vocês vão ver vários casos literários mesmo, onde acontecem, são expostas situações onde a vítima se identifica com o seu agressor ou com o sequestrador. Inclusive, se vocês refletirem aí, para quem é acostumado a ler muito livro de literatura ou assistir muito filme, se começar a refletir, possivelmente vai lembrar de alguns casos que já leu a respeito. É isso, obrigado a todas e a todos pela atenção. Se gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e até um próximo.